Bom, galera, então aqui vamos falar, né, agora sobre a segunda geração, tá? Então, a segunda geração é marcada pelo ultrarromantismo, tá? Conhecido também como mal do século, né? É aquela questão do exagero, né? Da idealização do amor, né? Idealização da mulher, é, é a idealização da morte também, tá? Então, é aquela questão mais exagerada, tá? Lógico que cada geração, né, cada um tem a sua característica, mas nós também temos, né, algumas características semelhantes, né? O que a gente pode puxar de características semelhantes entre primeira e segunda geração é, são a questão da idealização do amor e da mulher, né? Na primeira geração acontece também com a idealização da mulher indígena, né, do amor inalcançado, né, aquele amor, né, que não, talvez não possa se concretizar. E na segunda geração acontece também isso, né? Então, e na segunda geração acontece também as críticas sociais, né? E o que ocorre também na primeira geração, né? Então, nós temos essas características, mas lógico que as principais características, né, da primeira geração é a questão, né, do índio, né? Essa nacionalidade. A segunda geração é a idealização do amor, tá? E da mulher. Então, aqui, primeira geração romântica no Brasil preocupou-se em criar uma literatura que expressasse os valores da pátria, que tinha acabado de conquistar. Deixa eu ajeitar aqui. Que tinha acabado de conquistar sua independência. Sendo os poetas dessa fase marcados fortemente pelo nacionalismo. Já a segunda geração, que teve lugar a partir dos meados do século XIX, foi formada por poetas que se preocupavam mais em expressar sua subjetividade, ou seja, sentimentos, e que sentiam suas dores e desapontamentos. Como lembra o estudioso Ulisses Infante, essa valorização dos sentimentos individuais está ligada ao sentimento de insatisfação que os românticos manifestavam com relação à mesquinhez da sociedade burguesa. Inconformados com a realidade, eles buscavam alcançar o ideal, o sonho e a evasão. Nesse sentido, nossos poetas foram fortemente marcados pelo poeta inglês Lord Byron, que valorizava o exílio em si. Então, a segunda geração, ela foi marcada pela questão da ter a questão da subjetividade, né, que é a relação do sentimento, e o poeta ele sempre se caracteriza entre ele, tá? Não é a obra em si. O romantismo ele tem uma visão de que é o poeta que faz a obra e não a obra que faz o poeta, tá? Então, quem se destaca, né, é o poeta, é a questão da individualidade. Então, cada obra as pessoas analisavam, né, as características daquela obra e conseguiam chegar até o poeta, tá? Então, há essa individualidade, né? E muito conhecida, né? Muito marcante no romantismo, tá? Então, não é a obra que se destaca, e sim o autor da obra, tá? E aqui, né, o Lord Byron, ele ficou muito famoso pela obra Madame Bovary. Quando eu falei que tem as características, né, o ultrarromantismo tem as características também de críticas sociais, Madame Bovary, que tem em livro e tem em filme também, inclusive indico muito o filme para vocês, né, dá para você ter uma noção, né, dessa segunda geração, né, eles defendiam muito a posição da mulher na sociedade. Então, a mulher ela estava começando a se impor, ela não tinha tanto medo de se mostrar.
Então, as mulheres que se mostravam, né, que tinham uma postura firme e não tinha medo de ser submissa ao homem, né? Elas não eram mais submissas ao homem, elas eram muito criticadas e mal vistas pela sociedade, né? Então, essa liberdade de escolha da mulher ficou muito marcante, né, na segunda geração, tá? E é uma das características bem marcantes aí para a geração ultrarromântica, né? A geração ultrarromântica que visa a idealização do amor, mas também visa a liberdade de escolha, né? Visa a liberdade, que é o lema do romantismo é liberdade, independente da geração, tá? Além disso, os poetas dessa época foram marcados pelo tédio, pela melancolia e pelo desespero, mantendo a mesma atitude mórbida de escritores europeus desse período. Entre nomes como Junqueira Freire e Fagundes Varela, destacam-se nessa geração Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Essa questão do tédio, da melancolia, né, é a questão de não alcançar o que deseja. Então, não alcançando o que deseja, eles acabam ficando, né, meio que parados, meio que no tédio, né? Então, há muito essa questão. Aí aqui tá falando sobre Álvares de Azevedo, né, que foi conhecido na segunda geração. Aí aqui tá falando aqui tá falando da primeira e da segunda, né? Percebem-se em sua obra poética duas facetas opostas. Na primeira, há poemas em que aparece a amada idealizada, sempre cheia de pureza e intocável, espaços sombrios e noturnos, desde a impressão de serem próprios dos sonhos, assim como o tema do tédio e da morte próprios do mal do século. Na segunda faceta, o poeta leva aos seus textos elementos da realidade cotidiana prosaica, inserindo crítica e bom humor em sua poesia. Então, temos, né, duas vertentes, né? A primeira vertente, né, como eu falei, é a questão do amor idealizado e da mulher intocável, aquela mulher pura, né, virginal, né, que é pele branca, né, pele bem clarinha, né, que dá essa características de pura, né, de intocável, né, essa questão, essa estética de boneca, né, de mulher perfeita. Então há essa questão, né, e como é uma mulher perfeita, é uma mulher que não existe, né, então ocorre a questão do mal do século, né, que é um amor impossível, um amor intocável, é um amor inalcançável, né, já que essa mulher perfeita não existe, né? Então há essa relação, né, com a morte, né? Porque na visão deles, eles achavam que se não conseguissem concretizar, né, os seus sonhos, né, a única saída seria a morte, né? E aí na segunda parte há essa relação de crítica da sociedade, né, essa imposição cultural e sociocultural, né? Então vem a relação da mulher, né, a liberdade de escolha da mulher, né? E as mulheres começam a ficar sem medo, se impor. A relação do filme de Madame Bovary é uma relação muito interessante, porque, né, a personagem, né, que seria a Madame Bovary, ela começa a usar, né, os homens, né, para obter o que ela quer. Então, roupas classe, joias, né? Então ela começa a utilizar de a arma que ela tem, que seria, né, o corpo, a beleza, né, essa idealização da mulher, né, e para tirar vantagens, né, para conseguir o que ela quer e não ser submissa,
né? Então, essa liberdade, né, é muito falada, tá? Aí aqui tá falando do livro, né, Lira dos 20 anos, tá? De Álvares de Azevedo. Então, falando aqui, né, da realidade em sonhos, normalmente tendo como objeto uma mulher pálida e virginal, que era o que queria ser alcançado, tá? Bom, aqui tá falando de algumas obras, né? A gente chegou já a ler todas, né? A falar todas na aula de apresentação, né, desse tema, mas vocês depois leem com calma, tá? Ah, aqui ele tá falando, né, já tá falando do Casimiro. Então, ó, o estudioso Antônio Cândido destaca que, diferentemente de outros românticos, Casimiro abandona o desespero amargo e grande eloquência para entregar-se à expressão sutil da sensibilidade, mostrando de maneira suave a saudade, a ternura, o espaço da natureza e o desejo, o que se reflete na estrutura formal do poema. Então, Casimiro de Abreu, ele era mais, em relação às obras, né, era mais tranquilo do que Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo era mais incisivo, tá? Explorando a cadência dos versos, Casimiro trata da realidade burguesa da época do Império, tendo como temas a saudade que sente da infância do Brasil e os amores que podem acontecer em bailes. Então, né, Casimiro de Abreu tem muita questão do saudosismo e os amores que podem se desenvolver em bailes, né? Nos poemas amorosos, Casimiro não canta desejos impossíveis, mas também não apresenta sensualidade carnal exacerbada. Mostra a possibilidade da realização amorosa, disfarçando, porém, a sensualidade, como neste fragmento do poema Noivado. Então, como eu falei, né, Álvares de Azevedo era mais incisivo, né, ele falava mais, e o Casimiro ele era mais, né, ameno, era mais tranquilo, tá, em abordar os aspectos. Então, nossa primeira e segunda geração, né, algumas semelhanças e diferenças, tá? São essas. E na próxima aula a gente fala de semelhanças e diferenças entre romantismo e arcadismo, tá? Coisas que caem muito, tá? Que precisamos saber as diferenças, né? As diferenças são bem gritantes, né? Então a gente precisa saber as semelhanças e diferenças, bem que é algo que é bem usado, tá? Em várias provas. Então é isso, galera. Até a próxima. Se cuidem. Beijo, beijo. Até!